Então, bom dia, edição diária de dia 10 de outubro, da cor do dinheiro, e 10 de outubro do ano da graça de 2018. E como sempre, eu vou começar por pedir a quem nos está a ver, e são cada vez mais pessoas, que me digam se com som e imagem está tudo bem. Como já percebeu, o tempo está a mudar, felizmente, foi pena apenas que o tempo não tivesse começado a mudar no fim de semana, pelo menos tinha sido evitada aquela tragédia na Serra de Sintra Cascais. E já agora, a propósito disso, quero dar um grande abraço de parabéns já ao Sr. Presidente da Câmara de Cascais, porque teve ontem a coragem de vir denunciar que depois dos fogos, depois do incêndio, já há terrenos com placas a dizer vende-se. Eu, no fim de semana, quando comecei a ouvir umas piadas nas redes sociais sobre a origem do incêndio, fiquei a pensar que exagero. Se calhar não é exagero, se calhar há mesmo coisas intencionais por trás disto tudo. E eu, embora eu acho que há quase uma certeza absoluta que o incêndio começou por mão criminosa. Mas enfim, entre mão criminosa é perceber exatamente quais são as intenções, às vezes não conseguimos discernir uma coisa da outra, mas quando começam a aparecer placas a dizer vende-se, de facto algum mau sinal quer dizer. E portanto, um grande abraço de apoio ao Dr. Carlos Carreiras por ter a coragem de vir dizer em público: olha, agora é que não vendem nada nos próximos 10 anos. Acho muito bem. É assim que se começa por limitar a especulação e, sobretudo, a criminalidade. Bom, vamos ao período de ordem do dia. Temos aqui várias coisas. Não é habitual termos 3 pontos, mas vamos ter 3 pontos. E porquê? Porque já não me lembro qual é o jornal que diz hoje que a pessoa que trabalhava com o Dr. Ricardo Robles na Câmara Municipal de Lisboa ficou sem emprego, não é? Porque Ricardo Robles se demitiu. E então demitiu-se, desfiliou-se, ou lá o que foi, do Bloco de Esquerda há um mês e já está colocado na Imel. A Imel, como sabem, é a empresa que gera aqui os parques de Lisboa. É caso para dizer que na política as pessoas nunca ficam desempregadas. E, portanto, aqueles fofinhos passam a vida aí a chamar nomes, davam a chamar nomes ao governo anterior, não sei das quantas, aos governos anteriores, por nomeações e por jeitinhos e favores, tinham agora muito de se pronunciar. Mas eu estou mesmo, eu sei que há muita gente distraída, mas quer dizer, eu admito distrações, não admito distrações, não é? Distrações só para um lado. Bom, só mais um ponto que eu me esqueci de falar. Na segunda-feira houve já pessoas que me questionaram sobre isto. Eu gosto muito de futebol, tenho um clube de eleição, como vocês sabem, de coração, que chama Benfica, já disse aqui várias vezes, já fiz declarações de interesses. Mas eu gosto muito de futebol, não gosto da palhaçada à volta do futebol. E porquê é que eu digo isto? Por duas razões. Primeiro, não gosto de corrupção no futebol. E isto vale para todos, não é apenas para o Benfica, é para todos. Mas não gosto de palhaçada. E palhaçada foi aquilo que eu vi no fim de semana. Fiquei felicíssimo com a vitória do meu Benfica sobre o Futebol Clube do Porto, mas não gostei nada de ver no final do jogo aquela palhaçada, que não tem outro nome, de porem o passo doble, não é? Quando a equipa do Porto ainda estava no relevado. Isto não é aceitável, não é tolerável, porque assim como é preciso saber perder, também é preciso saber ganhar. E aquilo que o responsável por aquele ato fez foi uma estupidez. E, portanto, quando hoje vi a multa ao Benfica, por aquele gesto, olha, só posso aplaudir, que é para ver se a gente ganha juízo. Bom, FENPROF. A FENPROF já nos habituou a tudo. Ou melhor, o Mário Nogueira já nos habituou a tudo. Fretes e mais fretes, ao PC e não sei das quantas. Bom, hoje ontem eu estava a ouvir aqui a FENPROF e a FENPROF sobre a contagem de tempo de serviço dos professores disse que para aquilo, deixe-me lá citar isto como deve ser, que é para não haver dúvidas. Diz que aquilo que o Governo quer dar em matéria de contagem de tempo de serviço são zero. Bem, Mário Nogueira, então se é zero, epá, esqueça, não aceite. Portanto, diz que ao Governo disse, olha, não queremos, é zero, não queremos isto, está a perceber? Então, pelo menos o assunto fica resolvido e a gente leva até às últimas consequências aquilo que anda a dizer. Bem, primeiro ponto da conversa de hoje. Continuo à espera, pelos vistos, só se me tiver escapado, não é? Ontem vi outra vez o professor Marcelo fazer um grande discurso naquela coisa da Marinha, que acho muito bem. A Marinha é aliás, as Forças Armadas Portuguesas merecem uma salva de palmas por aquilo que fazem. Têm os seus erros, os seus problemas, têm sim senhor, mas merecem uma salva de palmas. A Marinha merece-o seguramente, sobretudo aquela gente que às vezes arrisca a vida para ir buscar gente ao mar ou aos rios ou a situações difíceis. E portanto acho muito bem a homenagem. O que eu estava à espera era que depois no final, quando se tende o microfone ao Sr. Presidente da República, ele tivesse pronunciado sobre o caso gravíssimo de falámos aqui ontem. E eu já lhe vou falar desse caso, porque ontem houve uma conferência da APREN, já lhe vou explicar, é o último ponto, onde eu percebi o quão desonestos são os deputados portugueses. Mas pronto,
Mas dizia eu, estava à espera que o Sr. Presidente da República tivesse comentado o facto de um vice-presidente de uma comissão de inquérito que logo à partida diz que há rendas excessivas, está a perceber? A comissão de inquérito serve para avaliar se há rendas excessivas, mas depois põe lá Comissão Parlamentar de Inquérito às rendas excessivas, ou seja, já partiu do princípio, não é, que existem rendas excessivas. Mas pronto, como é que um vice-presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que até ontem investigava suspeitas, amanhã vai passar a decidir naquilo que é um regulador para o setor elétrico? Bom, eu já denunciei aqui ontem, acho isto uma falta de vergonha inacreditável. Acho que isto é uma tentativa despodurada de controle do Estado e, portanto, só tenho duas soluções aqui. Ou ponho o Parlamento a fiscalizar, não é? Porque isto não pode ser fiscalizado por um tribunal, no tal sistema de checks and balances, ou seja, pesos e contrapesos, para fiscalizar uma democracia, só há duas instituições aqui que podem fiscalizar. Aliás, três. Uma não é a instituição, é a opinião pública. É o que eu estou aqui a fazer. A segunda é o Sr. Presidente da República e a terceira é a Assembleia da República. A Assembleia da República ainda não percebi muito bem se vai pegar no assunto. Não fiquei muito tranquilo ontem por aquilo que ouvi algumas pessoas no evento que eu lhe falei há bocadinho. Mas o Sr. Presidente da República era a pessoa certa para falar nisto. Mas o Sr. Presidente da República tem a autoridade moral para dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, você arranja outra pessoa porque isto não é aceitável. Porque você está a confundir o partido e o governo com o Estado, não é? Ainda não ouvi o Sr. Presidente da República falar sobre isto. Bom, isto leva-me ao segundo ponto. Porque ontem, naquele evento que eu lhe falei há bocadinho, eu já vou voltar a ele, eu fiz uma proposta, que é, aliás, é uma proposta que é uma ambição minha antiga. Eu sou um defensor, como sabe, de abrir a economia e abrir vários setores da economia à iniciativa privada. Porque não faz sentido nós passarmos a vida a falar em socialismos e comunismos. Porquê? Por uma razão muito simples. Vamos a factos históricos. Tudo onde se estreou, tentou, experimentou socialismo/comunismo correu mal. Correu mal na ex-União Soviética, país de leste, aquela conversa toda, correu mal em Cuba, está a correr mal em Venezuela, portanto, eu não gosto de insistir em modelos que em qualquer parte do mundo já correram mal. Ou seja, tenho que aprender com aquilo que são os disparates que os outros estão a fazer. Eu sei que há quem não aprenda, e já lhe vou falar nisso, mas eu tenho que aprender com estes disparates. Bem, então vamos lá ao ponto fundamental. Se é assim, qual é a solução que nós podemos pensar para evitar que, quando se abre a economia, as empresas privadas façam aquilo que lhes apetece? É muito simples. É criar reguladores com força, não é? Com eles no sítio. E que tomam decisões independentemente dos lobbies e tomam decisões independentemente das cores partidárias, ou seja, da ideologia. Como é que isto se consegue? Olha, em minha opinião, só de uma forma. Fazer concursos públicos abertos lá fora também. Ou seja, nós termos nos reguladores gente que é escolhida pela sua qualidade, pela sua inquestionável independência e pela sua capacidade de se libertar das ideologias e decidir de acordo com a lei. Bom, e você dirá, pois é, mas isto é um país muito pequenino. É. Quando você vê os disparates que o Banco de Portugal deixou fazer nos últimos 15 anos, não é? Não estou a falar do período da Troika, estou a falar de antes disso. Sim, estou a falar de Vítor Constâncio e não só. Qual é a conclusão que você tira? Que isto é um país pequenino e, portanto, as pessoas conhecem todas umas às outras, depois têm medo de tomar decisões. E as coisas vão acontecendo. Ora bem, qual é a melhor forma de resolver isto? É muito simples. Abrir concursos públicos internacionais. Ou seja, deixar que entre os candidatos possam aparecer pessoas de fora com currículo, com capacidade de tomar decisões e que não se deixem sugestionar pelos lobbies em Portugal. Esta é a minha proposta. Bom, ontem, quando fiz esta proposta, estava eu a moderar um painel onde havia alguns deputados e não só, havia políticos. Isto não foi muito bem recebido. Vá-se lá saber porquê, não é? Bom, mas eu já vou voltar a estas coisas daqui a bocadinho. Bem, ponto 3 da conversa de hoje. Conflito, está aí uns erros, eu já vou corrigir. Conflito entre Governo e FMI. Bom, nós falámos aqui disto ontem, mas já podemos aprofundar mais. O FMI veio ontem dizer que a sua previsão para crescimento da economia em Portugal, em 2019, não é 2,3%. Nem é 2,2%. Nem é 2,1%, nem é 2%, nem é 1,9%, é 1,8%. 0,5 pontos percentuais de divergência entre aquilo que aparece como primeira previsão do Governo e aquilo que é a previsão do Fundo. Bom, e também lhe disse ontem que o Fundo divulgou aquilo ontem, não foi por acaso, e depois não foi. É que o Fundo soubeu ontem, de fontes muito bem colocadas no Governo,
que o fundo anda há semanas a avisar o governo português para, na elaboração do orçamento do próximo ano, para ter cuidado. E ter cuidado o quê? Dizer assim, bom, vocês não corram o risco de pôr lá um valor de 2,3 ou 2,2. Porquê? Porque depois vão contar as receitas fiscais, mesmo que se faça tenha um bocado de prudência, vão contar receitas fiscais com base em crescimentos de 2,2 e 2,3. Ora bem, se a economia cresceu 1,8, como nós estamos a dizer, isto é um sarilho. Já lhe expliquei isto ontem. Bom, este conflito é iminente, é evidente. E o que se passou, e vai-se saber nas próximas semanas, é que, embora não tenha ficado claro ontem, e a comunicação social também não explicou isto muito bem, a verdade é que há um conflito. O que é que aconteceu ontem? O Governo veio logo a correr, dizer que afinal a previsão com que está a contar para 2019 é 2,8. Perdão, 2,2. Bom, você dirá, está bem, já corrigiram um bocadinho, dos 2,3 para 2,2. Chega? Eu digo-lhe já, não. Ou seja, isto é contar com a sorte. Isto é dizer assim, bom, vamos esperar que em 2019 as coisas não corram tão mal quanto essa malta está a pensar. Bem, é certo que se pode fazer outra coisa, ser um bocado cauteloso. Na previsão de receitas, fazer, olha, espera aí, não exageres, puxa isso um bocado para baixo. É claro que se pode fazer outra. Como este ano vai correr melhor do que o previsto, o que é que vai suceder? Bem, já traz um efeito de carry-over deste ano para 2019. Bom, você dirá, vamos chegar ao final de 2019 e está tudo bem. Não, não está. Porque o que você está a fazer é viver de expedientes. Ou seja, em linguagem corrente, você dirá assim, imagine que você está a gerir a sua casa e o seu orçamento pessoal. Você vai recorrendo a estes truquezinhos e não sei das quantas. Diga uma coisa, resolve o seu problema de médio prazo e longo prazo? Não resolve, pois não. E, portanto, nós temos aqui já um conflito claro entre o FMI e, provavelmente, se aquele francês maluco que está na Comissão Europeia, que é como diz o engenheiro Mira Amaral, é controlado pela Internacional Socialista, não é? A Comissão Europeia, se quando aqueles franceses maluco, que é o Pierre Moscovici, se dele não intervier naquilo que são as observações que a parte técnica da Comissão Europeia vai fazer, você vai ver que nas próximas semanas a Comissão Europeia vai dizer uma coisa muito parecida. E vai começar a avisar o governo português por causa do efeito de progressões das carreiras, aumentos salariais na função pública e depois crescimento económico abaixo do previsto. Você, com toda a certeza, vai ver isto. E, portanto, olha, é assim, o governo vai ganhar esta batalha com o FMI? Vai. Quem é que vai perder? O país, a médio prazo. E pode escrever isto, porque mais tarde ou mais cedo você vai ter a confirmação desta brincadeira. E depois, nessa altura, já agora, fofinhos, não me venham dizer isto e aquilo, que não sei o quê, não sei das quantas, que não se fez isto e não se fez aquilo. E que a culpa é deste e a culpa é deste. Não, a culpa é vossa. Bom, quarto ponto. Vamos ter, já percebeu, um orçamento super eleitoralista em 2019. Bom, há vários sinais disso. Primeiro já lhe referi, vai-se contar com crescimentos de 2,2% e mais. Pelo que eu sei, o Governo está a tentar encontrar ali uma solução para dar mais umas benessezinhas, não só este ano, aliás, não só anunciar agora, como ir gerindo isto nos próximos meses. Mas há aqui uma que já resulta clara. Eu já não me lembro qual é o jornal de hoje que fala nisso, que é assim, para aqueles que passam recibos verdes, e são quase 900 mil, quem passa recibos verdes e ganha menos de 9.156 euros por ano, deixa de liquidar IRS. Bom, é uma benesse. Mas agora, valia a pena pensar nisto. Eu sei que a malta dos recibos verdes é excessivamente penalizada. Mas isto, vale a pena o quê? Dar a fazer remendos nos recibos verdes? Não. Valia a pena era fazer uma mudança a sério na lei laboral para poder levar a que as empresas passem a contratar pessoas em vez de manterem pessoas artificialmente na função, ou melhor, na qualidade de recibos verdes. Que é uma vergonha. Não nos dignifica perante a Europa, não nos dignifica perante o mundo. Bom, por outro lado, é preciso lembrar o seguinte. Você nunca se esqueça de uma coisa. Cada benesse fiscal ou eleitoral que um governo dá, alguém paga por ela. Porque já lhe expliquei isto, é bom nunca esquecer deste pormenor. O bolo é único, percebe? O que você pode questionar não é o tamanho do bolo. O que você pode questionar é, esta fatia vai para ti e esta vai para aquele. E agora podemos decidir assim, esta fatia em vez de ser 1/4 pode ser, imagine, meio. Ou seja, você pode discutir o tamanho da fatia. Você não consegue discutir o bolo. E, portanto, isto é muito importante que se perceba. Porque alguém vai sempre pagar isto. E quando alguém paga, alguém fica prejudicado. Ou seja, para se beneficiar alguém, há alguém que fica prejudicado. Nunca esqueça desse pormenor. Porque o que está aqui agora com esta história dos recibos verdes, e o que vem aí, você vai ver, vão começar a ser conhecidos os detalhes do Orçamento de Estado ainda hoje,
E você vai ver que nas próximas semanas, nos próximos meses, nós vamos assistir a isto. E garanto-lhe uma coisa, o Governo, sei de fonte segura, está a preparar algumas benesses que ainda não foram anunciadas para ir gerindo isto com pinças nos próximos meses. Até porque houve outro sinal de alerta junto das forças do Governo esta semana. É que o Bloco de Esquerda, na última sondagem eleitoral, aponta para um crescimento do Bloco face aos valores que tinha atingido os mais baixos de sempre, não é bem assim, depois do episódio de Ricardo Robles. E, portanto, o Governo está preocupado. E o António Costa quer mesmo ganhar as próximas eleições com maioria absoluta para fazer aquilo que quer. Portanto, aguarde, mas nunca se esqueça de uma coisa, é você que vai pagar esta marmelada toda. Bom, quinto ponto. Jerónimo de Sousa, o inefável Jerónimo de Sousa, de vez em quando consegue nos surpreender. Então dizia ontem assim, bom, 50 milhões de euros para aumentos na função pública em 2019, entre aspas, é pouco. Bom, eu tenho um recado para o camarada Jerónimo de Sousa. Ó Jerónimo de Sousa, se é pouco, pague do seu bolso o resto. Bom, você dirá, mas não é a função? Olha, então, mas também não é a minha. Ó Jerónimo de Sousa, vamos lá ver se você não deitar para os olhos portugueses. Cada aumento na função pública é um aumento nos impostos. Está a perceber ou não? Bom, eu não quero pagar mais impostos como português, que estou ativo, estou no mercado de trabalho que nem um cão às vezes, desculpe-me a expressão. Eu não quero pagar mais impostos para sustentar isto. Portanto, se o camarada Jerónimo de Sousa quer fazer aumentos e o Governo diz que não tem dinheiro para fazer aumentos, olha, venda o património do PCP e distribua pela função pública. É um conselho que eu tenho para si. Não me obriga a mim a ser trouxa. Ou seja, não me obriga a mim a trabalhar ainda mais e que nem um cão, como eu dizia há bocadinho, para poder trabalhar e pagar impostos. Que é para vocês fazerem esta distribuição de benesses com intuitos meramente eleitorais. Quando se sabe que isto não é sustentável. Está a perceber? Bom, então vamos lá para o ponto, para mim mais interessante da conversa de hoje, que foi aquele evento da APREN, realizado ontem. A APREN responde por Associação Portuguesa das Energias Renováveis. E organizou ontem um evento anual, como faz sempre, para assinalar os 20 anos da APREN. Bom, a APREN, as energias renováveis, para mim, são incontornáveis na economia. Eu já falei disto aqui várias vezes. Seja hídricas, que alguém que não considera bem energia renovável, mas enfim, se vai-se lá saber porque eólicas, solar e por aí adiante. Bom, nós estamos num processo inevitável de descarbonização da economia. Por decisões internacionais. Assinámos o Acordo de Paris, temos decisões na União Europeia nesse sentido. A União Europeia em julho anunciou que tem objetivos mais ambiciosos. Portanto, é inevitável. É tudo uma questão de tempo. Portanto, nós, neste processo de descarbonização, temos de recorrer cada vez mais a renováveis. Bem, isto é inevitável. A questão aqui é saber quais são os subsídios, apoios que se dá para garantir que este processo de descarbonização é inelutável e segue por aí fora. E a APREN ontem trouxe pessoas de fora muito interessantes que vieram falar sobre o assunto. Mas houve um painel à tarde, bom, só mais um pormenor, que um discursante espanhol disse ontem, que veio ontem lá explicar que, por exemplo, as últimas eólicas, as últimas a entrar no mercado, são tão mais eficientes que em Espanha, por exemplo, a sua introdução no mercado proporcionou baixas de 30% a 40% naquilo que são os preços. Está a ver a diferença? Isto vai fazer o seu caminho. Bom, mais uma coisa, nós em Portugal temos já um cluster à volta das energias renováveis. Dá uma sensação é que, às vezes, a forma como os governos trabalham isto, inclusive este, é um convite a que elas vão para fora. Porque mais tarde ou mais cedo, com as chapadas que levam e com a instabilidade regulatória neste setor, vão sair. Bom, mas agora vamos ao que interessa. Houve um painel que moderei, aliás, eu moderei os painéis todos, moderei aquele também, onde estava o Adolfo Mesquita Nunes, o Hugo Costa, do PS, Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, João Ferreira, do PCP, e Salvador Malheiro. Eu destas pessoas todas só conhecia mal, e conheço mal, o Adolfo Mesquita Nunes. Bom, mas a uma certa altura da conversa, no discurso de Jorge Costa, deputado do Bloco de Esquerda, ele começa por dizer uma coisa que me deixou espantado. Não há sentido nenhum estar a dar subsídios às renováveis, às eólicas, porque elas já estão amortizadas. E eu fiquei de cabelos, eu sei que são poucos, em pé. Espera aí, esta não é a informação que eu tenho. Quando ele acabou de falar, o professor António Sá da Costa, que é o presidente da APREN, diz, espera aí, vamos lá ver se a gente entende. As renováveis não estão pagas. O prazo, a vida média das renováveis, das eólicas em Portugal é 10 anos. Ora, o prazo de amortização são 23. Como é que o senhor está a dizer isto? E o Jorge Costa começa primeiro insiste naquele argumento, já estava amortizado. Depois começa por dizer, bom,
a maior parte já está amortizado. Depois já dizia em 60%. Está a ver como é que são as coisas? Você ouve um deputado a falar com aquela certeza toda, que não sei quantos, e afinal, e tudo uma desonestidade intelectual. Veja só a diferença entre dizer está amortizado e afinal não está tudo amortizado, e depois já não está tudo, está a 60%, e eu agora já pergunto se é mesmo 60% ou é mais uma atuarda eleitoralista que é para tirar areias dos olhos para os olhos dos eleitores. Bom, mas não ficou por aqui. A uma certa altura, o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, que é presidente da Endesa, e é uma pessoa que eu tenho mais respeito no setor, que sabe muito de energia, levanta-se e contesta uma série de disparates que andam a ser feitos pelos políticos, inclusive a instabilidade regulatória, que é dizer uma coisa hoje, dizer outra, depois dizer à EDP que se dá dinheiro com os COMEX, depois se dá dinheiro aos COMEX, aquela coisa toda, ou seja, não há previsibilidade, não há estabilidade, não há coisa nenhuma em Portugal nesta matéria. Ora bem, isto é a pior coisa que pode acontecer em matéria de investimentos estrangeiros. Bom, e sabe bastante o que é que diz? Sai-se o deputado Jorge Costa e diz assim, perdão, Portugal tem os preços de energia mais caros da Europa, de eletricidade mais caros da Europa. E o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva diz, não é verdade, não é verdade, não é verdade na assistência. Ora bem, você faça-me um favor, vá à Eurostat e vá lá ver estes valores. É mentira o que disse o deputado Jorge Costa. Portugal não tem os preços mais caros de eletricidade na Europa. Ponto final. Sobre qualquer medida. Não vale a pena. Esta desonestidade intelectual com que os deputados tratam o país é uma vergonha. Porque você olha para aquilo, eu olhei para aquilo ontem, e embora tivesse sido uma discussão cordata, e tenho que realçar isso e dar os parabéns aos participantes, eu fico de cabelos em pé, que como já disse, são poucos, porque no futuro, olho-me e digo assim, quando eu ouvir um tipo deste no Parlamento a dizer uma coisa, devo acreditar nele? Não, não acredito. Não acredito porque tive ontem a prova à minha frente de que as pessoas não são honestas nos argumentos que aduzem. Mas, você lembra-se de eu lhe ter dito que aquela brincadeira dos comex da EDP, de dizer, eu agora venho dita a galinha com os ovos, e agora vou-te buscar os ovos, está a perceber? Fiz essa pergunta aos deputados ontem. Nenhum deles me deu uma resposta satisfatória para isto. Mas sabe qual é a consequência disto? A consequência disto foi aquilo que eu ouvi ontem um engenheiro Nuno Ribeiro da Silva dizer. Que é assim, só a Endesa deixou de fazer investimentos de 220 milhões de euros. Mais. Ia fazer uma barragem na zona de Viseu-Mangual, valor de 500 milhões de euros. Sabe o que aconteceu? Zero. Deixou de fazer. Quando no ano passado o governo começou a atirar-se com aquela ideia de tributar, criar um novo tributo para tramar as renováveis. Está a ver como as coisas se fazem? Está a ver qual é o nível baixo da política em Portugal? Está a ver quais são as consequências da falta de previsibilidade e estabilidade, e não apenas fiscal. É previsibilidade e estabilidade na forma como as empresas, como se trata as empresas, dá nisto. E, portanto, isto, meus amigos, é o maior contributo que enquanto cidadão posso dar assim. Eu disse-lhe aqui há dias que havia decisões importantes em matéria de investimento estrangeiro que estavam a ser adiadas em Portugal. Olha, algumas já foram e outras vão ser adiadas. E não me venham depois com mais um exemplozinho. Olha, este vem para aqui, aquele vem para aqui, a Web também vem para aqui. Bem, isso não chega. Está a perceber? Não chega. O setor da energia é crucial para Portugal. Nós temos de continuar os investimentos aqui. E não há investimentos com esta imprevisibilidade total por parte do Governo. Isto é que interessa. E isto vale a pena você reter. Bom, eu já não vou chatear mais hoje, vou ficar à espera que o Sr. Presidente da República se pronuncie sobre aquela botada que é nomear um vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para a presença de um regulador. É uma vergonha, vou ficar à espera disso. E espero que os jornalistas, quando estenderem o microfone nestes eventos públicos, lhe perguntem, Sr. Presidente, como é que é? Você não acha que isto é lamentável e é pernicioso para a economia portuguesa e para a sociedade portuguesa? Bom, isto é a promiscuidade total, está a perceber? Promiscuidade total. Bom, eu vou ficar por aqui. Como lhe disse, o António Tadeia está por terras da Polónia para acompanhar a seleção. Não vai haver pontapé de canto, mas amanhã vai haver think tank, provavelmente à hora do almoço, mas amanhã de manhã eu já lhe confirmo. Bem, ficamos por aqui. O encontro-me consigo amanhã às 8 da manhã. Vou só lembrar que hoje vai haver a atribuição de um grande prémio internacional por parte da Altice, prémio de inovação. Eu amanhã vou falar nele aqui, porque é um exemplo da excelência que a Altice, ou seja, a antiga PT, está a fazer em Portugal. Encontro-me consigo amanhã às 8 da manhã aqui, como lhe disse. Em todo o caso, e mesmo para o final, só lhe vou pedir um favor, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve noutro sítio. Obrigado, com licença e até amanhã.